sorte. Então, olhando aqui para a palavra agora, né? O culto de hoje, o que nós vamos ministrar? O que Deus trouxe ao meu coração? E eu vou contar um pouquinho de como que essa pregação, né, ela veio no meu coração. Essa semana eu estava ali, na verdade, no culto passado, no domingo, né, o pastor, ele ministrou sobre o quê? Vamos ver quem lembra. Portais, essa pregação marcou todo mundo e foi poderoso. Eu não vou falar o que são os portais, você tem lá gravado, né, ali o pessoal da transmissão disponibiliza para a gente todo o culto gravado, então se você não perdeu algum culto, vai lá assistir, amém? Então, e essa pregação não me impactou, porque eu falei assim, essa semana eu vou abrir portais, em nome de Jesus, amém? Deus vai me dar portais para abrir em nome de Jesus. E aí, eu fiquei pensando nisso. E aconteceu uma situação, né, assim, uma situação não, várias situações, e durante a semana, com o trabalho, a vida normal acontecendo, e eu estava ali conversando com o Senhor, eu fui dormir, e eu não consegui dormir, estava muito angustiada, com um senso, eu vou resumir a situação, um senso de justiça própria, sabe? E uma ingratidão, e falando assim, resumindo a situação seria assim, Deus, ninguém merece nada, levantei desse jeito assim, sentei na cama e falei, ai Deus, eu não sei mais o que eu faço, parece que nada que eu estou fazendo está adiantando, vontade de não fazer mais nada, não estou vendo recompensa ali de ninguém, não estou vendo nada, resumindo a situação seria isso, em várias áreas da minha vida, falando assim, ai não quero fazer mais nada, quero desistir, e sei lá o quê, e nesse sentimento, sabe, de sentir justiça própria mesmo, isso não é justo, pessoas com expectativas ali, em pessoas ali, e me sentindo mesmo frustrada pelas coisas não estarem acontecendo como eu queria, como eu planejei, como eu imaginei. E na hora eu falando, e quando eu começo a falar, vocês se imaginam, né? Falando com o Senhor então, e fui, liguei a metralhadora, na velocidade 2 do WhatsApp e fui. Estou muito angustiada de nem conseguir dormir mesmo, que eu levantei. E nisso, eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. O Senhor interrompeu tudo aquilo que eu estava falando, eu não sei explicar, mas é como se tudo calasse, igual o pastor Johnny fala mesmo, sabe? É uma impressão no coração. Só que veio quase que como uma voz mesmo e falou assim, Bruna, você não está entendendo nada. Sirva essas pessoas. Sirva essas pessoas. E veio isso, e eu falei assim, e na hora, se fosse uma experiência assim mais natural e tudo, eu teria ali questionado o Senhor, falando, Deus, mas não é isso que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando, e repetido. Mas foi uma experiência uma voz tão firme, eu não sei, é igual como a gente cantou aqui, né? Tão maravilhosa mesmo, tão sobrenatural, que aquilo silenciou mesmo todas as outras vozes dentro de mim. Toda a justiça própria que estava gritando, tudo isso as pessoas não merecem, todo esse sentimento assim de ingratidão, essa angústia que estava no meu coração, calou. E veio um desejo de servir, eu entendi. Não veio um desejo instantâneo, mas eu entendi o que Deus me falou. Ele falou, sirva essas pessoas. E eu falei, tudo bem. Tudo então agora que eu vou fazer, e na hora me veio, isso é um portal. Deus quer abrir esse portal na minha vida, servir as pessoas. E continuei ali falando com o Senhor. Amém? E aí, Deus me falou assim, Bruna, apenas sirva as pessoas. Sirvas em amor, e a recompensa não espere delas. Quem te abençoa sou eu. Eu não estou limitado a pessoas para te abençoar. Eu anotei, porque foi exatamente essa frase que ele me falou. E aquilo veio como um consolo no meu coração, porque eu estava muito aflita, que tudo que eu estava fazendo, eu falei, o retorno disso tudo que eu estou fazendo, vai vir ali, nas pessoas. E Deus falou comigo, não. Deus realmente, Ele ama usar pessoas, não é verdade? O que Deus está fazendo aqui agora? Não sou eu que estou ministrando a palavra. Ele está só me usando. Então, Ele usa pessoas para nos abençoar. Mas o que Deus me falou é que, mesmo quando Ele usa pessoas, é Ele quem está fazendo. Não é as pessoas. Então, a recompensa não vem delas. Elas são só instrumentos para Deus nos abençoar. Você entende? Então aquilo aquietou o meu coração, aquietou a minha alma. E a minha expectativa, os meus olhos, que estavam totalmente nas circunstâncias, totalmente ali no que eu estava fazendo, foi para quem? Para Jesus. Amém? E nisso o Senhor continuou ministrando no meu coração. E aí que veio essa palavra que Deus ficou falando no meu coração, que é seja um servo fiel, que aí só tinha começado. Amém? Quem aqui quer ser um servo fiel?
E eu sei que essa igreja tem servo, viu? Aleluia! Que igreja abençoada, gente. Eu não sei se vocês separaram. Cada canto que você olha tem um servo. Amém! É maravilhoso isso. Quando você chega ali, já tem 3 servos ali te recebendo. Olha que bênção. Eu não sei vocês, mas eu fui muito bem recebida hoje, mas muito mesmo. Amém? Isso é o quê? Ser um servo. Mas Deus quer que todos nós sejamos servos. E eu sei que você já é um servo. Só que Deus quer que nós sejamos não qualquer servo, mas um servo fiel. Amém? Então, quem aqui é discípulo de Jesus? Amém? E como discípulo de Jesus, nós devemos aprender a fazer o quê? Seguir os passos de Jesus. Discípulo, não é verdade? A diferença de um discípulo para a multidão é que o discípulo segue. Jesus pisa aqui, o discípulo pisa aqui. E até, não importa, onde Jesus está passando, ele segue o que Jesus faz. E acredito que um dos maiores exemplos que Jesus nos deixou enquanto esteve aqui na terra foi o de ser. Jesus foi um servo. Né? Tem inúmeras passagens que eu poderia te dar aqui para te mostrar que ele foi um servo. Amém? Então, todo crente, fala, eu sou chamado para servir. Amém? Você é chamado. Então, não precisa ficar esperando assim, eu estou aqui, não estou servindo em nada, porque eu nunca fui chamado. Você já é chamado. Você não é discípulo? O que Jesus faz, a gente faz. Então, se ele serve, eu sirvo. Amém? E servir é uma atitude o que? Humilde, que agrada a Deus. Nós somos chamados para servir quem? A Deus e também como? Aos irmãos. A todos. E quem serve se preocupa o quê? Em fazer bem aos outros. Amém? Quando todos servem uns aos outros, o que acontece? A igreja cresce e se fortalece, não é verdade? Imagina se não tivesse nenhum desses aqui servindo. Se tivesse que, por exemplo, se eu e o Arthur, às vezes, que está aqui no momento liderando, ia dar conta? Ia crescer? A gente ia fazer a trancos e barrancos, se esforçando ali tudo, e a igreja não ia se fortalecer e crescer. Então, Deus chama cada um para ser o quê? Um servo. Amém? Fala, eu sou uma serva fiel. Um servo fiel. Amém? Então, Jesus veio para servir. Embora sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou o quê? Servo para nos salvar de nossos pecados. Ele abriu mão da glória. Já pensou? Jesus não subiu e ficou à direita de Deus Pai. Depois que ele ressuscitou, ele já estava lá. Ele já estava naquele trono de glória, naquele céu maravilhoso, sendo adorado. E ele se despiu disso para quê? Para servir. Veio aqui servir ao Pai e a nós. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir uns aos outros com quê? Amor. Amém? Então hoje nós vamos nessa noite aprender. Jesus, ele é o maior exemplo, ele é o padrão, ele é o modelo. Eu me arrisco a dizer que é o que mais se ouve falar que serviu na Bíblia. Amém? Só que hoje, o que Deus trouxe no meu coração durante toda essa experiência que eu contei com vocês, foi o exemplo de Ruth. Amém? E precisa ficar bem atento, porque a gente vai ter que ler um pedacinho grande da Bíblia, amém? Abre aí para a gente Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo, gente, fica de para casa. Ruth tem 4 capítulos, amém? Eu li ele todo hoje, o livro de Ruth. Já tinha lido, mas eu encorajo você a ler. São 4 capítulos e é uma leitura muito gostosa, amém? Não vai dar tempo da gente ler tudo aqui, então lê em casa, amém? Então, pode abrir Ruth, o livro de Ruth, 1:1. Amém? Eu vou ler por ali com os irmãos. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Vai imaginando a cena. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada o quê? Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem quem? O seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para onde? Para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado.
enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa, que era uma das noras, deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com quem? Com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o quê? O meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando todo o povoado, ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamem Noemi, o Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Até aí, então. Então, vocês entenderam o contexto? Eu não sei se todo mundo conhecia a história de Ruth, mas o que acontece? Ruth era ali, casada com o filho de Noemi, um dos filhos. E Orfa também, era casado com um dos filhos dela. E o marido de Noemi, que é Elimeleque, havia morrido. E os filhos, logo depois também, o que aconteceu? Morreram. E aí ficou então quem? A mãe dos filhos, que era a sogra dessas mulheres, e Orfa e Ruth. E aí, quando ficava ali viúva, nesse tempo, tinha dois futuros ali, duas probabilidades. Ou elas viravam o quê? Mendigas, ou elas viraram prostitutas, quando viúva, nessa época, uma mulher, quando ficava viúva. Então, Noemi se viu numa situação ali. E ela falou assim: eu vou voltar lá para a terra do meu Deus, porque eu sei que Deus está livrando o povo da fome que está acontecendo, que aqui em Moab está tendo fome, então eu vou para lá. Mas ela, como Ruth e Orfa era de lá, elas eram mulheres do povo de Moab, moabitas, ela falou assim: volta para o povo de vocês, porque o marido de vocês morreram. E eu, não é verdade? Não fiquem comigo que eu já estou velha, não tem outro marido para vocês. Então arrumem outro marido, vá para um lugar seguro, liberou elas. E o que aconteceu? As duas relutaram, não foi? Mas depois Orfa decidiu ir para o povo dela. E Ruth, vocês viram aquele versículo, que poderoso? Falou o quê? Não insistas comigo, que o teu povo será? O teu Deus será o meu Deus. Onde fores, eu irei. Olha isso, amém? Então a gente vai aprender com essa moça, Ruth, que ficou ali com Noemi, um exemplo de ser servo, amém? O primeiro é abra mão do egoísmo e do conforto próprio. Para a gente ser um servo fiel, uma serva fiel, muitas das vezes você vai ter que abrir mão o quê? Do egoísmo. E às vezes você fala: não, eu não sou egoísta não, Bruna. Nós somos muitas vezes. Quando você passa, sei lá, tem alguém,
sei lá, tem alguém com dificuldade na câmera. Ah, não sou eu que estou escalado hoje. Ah, fulano não chegou no data show. Ai, mas eu não estou no data show hoje. Deixa lá, quando ele chegar. Isso é o quê? Um egoísmo. A nossa carne grita por isso, não é verdade? Eu não estou ali na escala, eu não estou nisso, então eu fico aqui. Isso é um egoísmo, é o ego em primeiro lugar. E o conforto próprio é aquilo que é gostoso, não é verdade? É muito mais gostoso você ficar na cadeira do que você ficar em pé ali atrás da câmera. Amém? Não é verdade? É mais gostoso, então esse é o conforto. Mas o que acontece? Deus nos chama a ser servos, não é verdade? E servo precisa o quê? Então, primeira coisa é o quê? Abrir mão do quê? E do conforto próprio. Amém? Então, vemos essa atitude na vida de Ruth. Ela abriu mão o quê? Da terra, da família, do seu Deus, da sua cultura para servir e estar com a sua sogra? Noemi. Então ela abriu mão. Já imaginou, gente? Você sair, às vezes você fala assim, essa história eu já tinha lido ela, mas não tinha me impactado tanto com essa experiência que Deus me deu. E por isso, feche seus olhos, nós vamos pedir a Deus revelação dessa palavra, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, ó Deus, nós te pedimos, essa é a tua palavra, nos dê revelação, tira toda dispersão, em nome de Jesus, todo cansaço, toda preocupação, toda ansiedade, todo pensamento vagueando, tira agora em nome de Jesus, Pai, nos dê revelação da sua palavra nessa hora, em nome de Jesus, e ministra no nosso coração, Pai, ó Deus, o que o Senhor deseja ministrar em nome de Jesus, amém? Amém. Então essa história é uma história simples, se você for pensar. Mas por isso que eu falei para você imaginar a cena. Eu vou dar um exemplo meu aqui, mas está repreendido em nome de Jesus. Mas eu amo minha sogra. Eu amo, não tenho nada para reclamar da minha sogra. Mas, quando eu li essa história, eu não me imaginei ali como Ruth. Eu imaginei assim, ó, beijinhos. Eu vou ali para o meu pai, para minha mãe, eu vou ali para arrumar um outro marido, vou para um lugar seguro, vou sair da minha terra, não. Não é verdade? Eu amo. Mas você já imaginou, gente? Tinha 10 anos que ela tinha se casado. E ela vai e fica viúva. Igual eu falei, o marido era segurança. Mas ela não fez só isso. Era o primeiro emprego. Ela estava em uma outra nação e Deus já estava abençoando ela. Ela já estava feliz com aquilo. Ela já chega a contar aquilo para Noemi empolgada. Amém? Mas não para por aí. Seja achado servindo e Deus terá grande recompensa para você. Nessa passagem, né? Ruth, apesar de não ter buscado recompensas, o seu coração de serva, sua fidelidade atraiu o favor e a atenção do Senhor. Fala, eu quero atrair a atenção e o favor do Senhor. Sabe o que é favor do Senhor? Você decide fazer uma coisa, Deus abençoa. Ah, Deus, eu vou comprar uma empresa. Deus abençoa. Você tem o favor do Senhor. Ah, Deus, eu quero fazer um projeto. Deus abençoa. Ah, Deus, eu estou fazendo isso na minha célula. Deus abençoa. Isso é o favor do Senhor. Deus te direciona. O favor do Senhor não é uma coisa específica. Eu ser rico. Não. O favor do Senhor, Ele é te abençoar onde você for. Isso é o favor do Senhor. Ruth mudou de nação. O favor do Senhor foi com ela. Porque lembra que eu mandei vocês guardarem? Porque quando ela aceitou Noemi, ela aceitou o Deus de Noemi. Então isso atraiu o favor. Ela não estava só aceitando servir Noemi, ela estava aceitando o Deus de Noemi. Amém? Então, vamos ver uma das recompensas, se não a maior recompensa de Ruth, por ter tomado a decisão de seguir com sua sogra e reconhecer Deus como Deus dela. Abre aí Mateus 1, do 1 ao 5. Por favor. Pode todo mundo abrir esse, se quiser. Mateus 1, do 1 ao 5. Então vamos lá. Na sua Bíblia tem título? Nessa parte? Os antepassados, ou a genealogia de Jesus Cristo. Não é a genealogia de qualquer um. Não é a genealogia de Moisés. Não é a genealogia de Jesus Cristo, aquele que a gente adora até hoje. O Jesus que vai voltar. Olha o que aconteceu com essa mulher. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou quem? Isaac gerou? Jacó gerou? E seus irmãos. Judá gerou? E Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou?
Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz, cuja mãe foi Obed, gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. E aí vem toda a descendência. De onde veio? Jesus. Essa mulher, ela casou com Boaz. Nessa história toda. O resumo disso foi que ela casou com Boaz. Eu não sei se vocês estão tendo a dimensão disso, mas eu tive uma revelação disso. A genealogia de Jesus. Jesus Cristo, gente. Jesus que a gente fala hoje. Essa mulher que decidiu, tomou uma decisão de ser fiel e ir com Ruth até o final, para uma outra nação, aceitar um outro povo, aceitar um outro Deus. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela está entre as 5 mulheres que entrou para a genealogia de Jesus. 5 mulheres. Gente, isso é tão poderoso. Ele entrou para a genealogia de Jesus por causa de uma decisão de servo. Uma decisão de servo minha e sua pode mudar a nossa história, pode mudar as gerações que vão vir para frente, pode mudar tudo. Amém? Não tem como a gente entrar na genealogia de Jesus mais, mas nós já somos, né, em nome de Jesus. Mas pode mudar as gerações por causa de uma decisão minha e sua. E olha isso, a recompensa para a gente hoje. E é a genealogia que às vezes, eu sei que tem gente que pula aí, não lê genealogia, né? Eu já fui uma dessas, mas não sou mais, fui liberta. Eu leio a genealogia hoje e Deus dá a revelação. Então, olha a recompensa, pode ficar de pé, nós já acabamos a nossa palavra, mas não disperse. Agora eu vou ler a recompensa para nós, né? Igual essa Ruth, ela recebeu com uma atitude tão assim, ao mesmo tempo simples, mas tão fiel, tão grandiosa. Olha nós, se nós formos achados servindo, o que vai acontecer? Quando esse Jesus voltar, esse Jesus maravilhoso, ele vai voltar, amém? E se nós formos achados como servos fiéis, que não fazem o que querem, que abrem mão do conforto próprio aqui nessa terra, se quando ele voltar, seja hoje, seja amanhã, daqui 10 mil anos, seja a gente já ter morrido, olha o que vai acontecer. A Bíblia fala lá em Lucas 12, 35 e 38. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Sabe o que vai acontecer? Não é que você vai entrar para a genealogia de Jesus. Ele vai te servir. Ele vai se vestir, você vai se reclinar à mesa. E o próprio Jesus vai te servir. Por causa desse pouquinho tempo que a gente fica aqui servindo. Por causa desse vaporzinho aqui mesmo, que é essa vida aqui nessa terra. Por causa desse conforto que você abriu mão. O próprio Jesus Cristo vai mais uma vez se despir da sua glória e te servir num banquete celestial. E você vai reinar com Ele pelo milênio. E você vai voltar com Ele como o exército de Cristo. Olha isso, é muito grande. Amém? Então fecha seus olhos. Eu não sei se o Senhor falou no seu coração, eu espero grandemente que sim, que o Espírito Santo tenha te dado revelação disso. E que hoje você decida ser um servo fiel. Não para mim, não para o seu líder, mas para o Senhor. E que através disso você sirva aos seus irmãos e a recompensa Ele vai te dar. Não sei, não é só essa recompensa aqui que Ele tem para você. Ele tem a recompensa naquilo que você precisa. Assim como Jesus, fecha seus olhos. E eu vou falar o que Jesus falou para mim naquela noite. E você vai escutar o seu nome. Vai falar assim, ele está falando assim para você hoje. Filho, sirva apenas. Sirva as pessoas em amor. A recompensa quem vai te dar sou eu. Eu não estou limitado a pessoas para te recompensar. Amém? Então Ele vai te dar a recompensa. Coloca a mão no seu coração enquanto o louvor vai tocar. Você vai pedir, Deus, esse coração. O louvor pode subir. Amém.
Fala com o Senhor, esse é seu momento com Ele. Oh, Jesus, nos dê esse coração de servo, um servo que ama, um servo que é fiel. Nos dê a fidelidade que o Senhor deu a essa mulher Ruth. Deus, de ir até o fim, que a gente possa falar com as pessoas que a gente serve. Sabe, que o teu povo será o meu povo, que nós seremos um só aqui com os irmãos, que o nosso Deus será o mesmo, que o nosso falar será o mesmo, que a nossa língua será a mesma, que o nosso objetivo será o mesmo, que o nosso pensamento será o mesmo, que a nossa unidade será a mesma, porque o nosso Deus é o mesmo. Fala com o Senhor que você quer ser encontrado vigilante.